Pedro, quer dizer, quando a gente fala Pedro, está falando a igreja. A igreja. Pedro é o primeiro Papa. Pedro representa a igreja. Então nós temos que começar por aí. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? A igreja perguntando a Jesus. A igreja humana, que Pedro representa a igreja humana. A igreja humana perguntou a Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar? E uma coisa que às vezes as pessoas não pescam. Quando essa pessoa pecar contra mim, não é contra Deus não. Quantas vezes eu devo perdoar quando essa pessoa peca contra mim? Olha o que a igreja perguntou a Jesus. Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar quando a pessoa peca contra mim? Não é contra Deus não. Jesus foi muito claro. Você deve perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, perdoa sempre. Aquelas ofensas entre si, nós devemos perdoar. Aquilo ali é muito importante, o perdão. Por quê? O perdão descarrega as pessoas. O perdão anima as pessoas. O perdão nos ensina a caminhar. O perdão nos ensina a mostrar as pessoas que estão do nosso lado. O perdão nos governa. O perdão nos direciona. Então Jesus, como um grande psicólogo, ele falou assim: vocês devem se perdoar sempre. A igreja humana perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar quando essa pessoa peca contra mim? Não é contra Deus não. E a resposta de Jesus foi clara e óbvia: se vocês não se perdoarem, vai começar a aparecer um monte de Hitler na vida, vai começar a aparecer um monte de pessoa que acha que tem o rei na barriga, vai achar uma pessoa que sabe mais do que a outra. Então isso não ofende a Deus, mas ofende o caráter moral das pessoas. Ofende a nossa convivência. Ofende o nosso direcionamento, seja ele político, seja ele religioso. Então, por isso nós vemos hoje, nesse mundo inteiro, uma série de coisas complicadas, que às vezes as pessoas não entendem. Por que acontece isso? Porque nós não nos perdoamos. Nós temos que nos perdoar sempre. Mas depois Jesus vem com outra história. Por isso, eu vou contar para vocês uma parábola, Jesus disse. Então vem com aquela parábola do homem. Está aí nesse jornalzinho que vocês estão recebendo. Eu não vou ficar perdendo tempo de ler o Evangelho. Não é perder tempo, não. Eu não vou gastar essa importância dessa parte da internet, porque vocês têm aí. Jesus nos conta que mandou um empregado. Aqui tinha um empregado na vinha, né? E aquele empregado estava devendo uma quantia enorme ao senhor da vinha. Quer dizer, estava devendo a Deus. O quê? Não é? Porque se nós estamos falando de psicologia, nós vamos adentrar pelo campo da psicologia. O que nós devemos a Deus? Nós devemos aquela desobediência, nós devemos a vida, nós devemos todo esse caráter moral de que Deus nos passa, nós devemos os 10 mandamentos, nós devemos tudo a Deus. E Deus perdoou aquela pessoa, porque ele falou assim: me dá um tempo para pagar. Já tem 2000 anos essa dívida, ninguém consegue pagar ela até hoje. Mas o dono da vinha, quer dizer, Deus, perdoou. Não, essa dívida que vocês têm comigo, ela está sendo paga. Ela está sendo paga, não por você. Aquela pessoa, quer dizer, nós semelhantes, saímos dali, vemos os nossos
iguais. Cada um deve do jeito. Cada um, eu devo a você tanta coisa, vocês nos devem tanta coisa, e assim por diante. Nós passamos a vida nos devendo. Mas a gente não quer perdoar essas dívidas mútuas. Não deseja. Isso não é ruim. Isso é ruim porque ataca a nossa moral, ataca o nosso poder, ataca o nosso ego, ataca a nossa vontade de ser alguma coisa. Então essa dívida a gente não perdoa. O que Deus fez? Deus castigou aquela pessoa. Que ele falou assim, Deus vai fazer com vocês a mesma coisa que fez com essa pessoa. Porque essa pessoa não perdoou, nós não nos perdoamos. Então ela condenou essa pessoa. Que pecado é esse? O que nós devemos a Deus, essa dívida impagável? Que ela só pode ser manipulada, ela só pode ser paga através do sacrifício de um Deus. Que dívida é essa? Porque Deus não perdoa não. Deus exige, Deus é um Deus ciumento. Deus quer aquilo ali. Aquela dívida de desobediência que nós tivemos, vale o sacrifício de um Deus. Jesus veio ao mundo, foi crucificado, por causa dessa dívida que nós temos, a dívida da desobediência, a dívida de não fazer a vontade de Deus, a dívida de adentrar por caminhos que Deus não deseja que a gente entre. Essa é a dívida que Deus não perdoa, mas nós devemos nos perdoar. O Evangelho de hoje, através de Mateus, através das falas de Mateus, é uma aula de psicologia, onde a gente tem que se entender. Uma vez me falaram assim, mas isso é uma utopia? Mas será que Deus ensina utopia? Será que Deus nos ensina coisa que a gente não pode cumprir? Podemos sim. Nós podemos nos suportar, nós podemos ser humildes, nós podemos nos entender. A gente vê o mundo todo envolto em guerra, em discórdias. Dentro da nossa religião mesmo, a gente vê discórdias. A gente vê um achando que é mais do que o outro. Isso aí é uma desobediência a Deus. Esse perdão nós temos que perdoar 70 vezes 7. Isso é muito importante. Agora, o outro perdão, Deus não perdoa não. Deus não perdoa porque nós não nos perdoamos. Baseado naquele sistema, naquele fio condutor do perdão, nós não somos amigos de Deus. E o diabo toma conta disso. O diabo faz o que quer, porque o diabo age em cima da desobediência. O diabo age em cima do poder, ele em cima daquele caráter da pessoa querer ser alguma coisa. O diabo age em cima da soberba. Você acha que o diabo vai aparecer alguém banando o rabo para alguém? Não vai não. Se vocês vão achar que vão achar o capeta de chifre e rabo, é engano. Ele vai aparecer como eu sou melhor do que o outro. A gente não se perdoa. Então o Evangelho de hoje é muito simples, desde que se adentra por aquela aula de psicologia do Cristo que é muito importante. Se vocês aqui do texto, as pessoas que me escutam na internet, se nós não entrarmos nessa vontade de Deus, de nós não nos perdoarmos, é um ciclo vicioso. Aquela desobediência, Deus não perdoa não, mas os outros pecados, depende de nós. Nós é que vamos saber se a gente perdoa ou não. Eu sempre lembro a vocês que eu não sou padre, sou uma pessoa casada, cheia de problemas, lá em casa cada dia tem um problema, dou graças a Deus por isso, mas quando a gente começa a ler o Evangelho, ver tudo, a gente começa a ler, entrar na psicologia de Jesus,
naquela humanidade de Jesus, naquilo que ele falou assim, que Jesus contava em parábola para que ninguém entendesse, é para que nós entendêssemos, para que a gente entendesse o que ele era realmente. Então nós vamos entender que enquanto a gente não se perdoar, enquanto a gente ficar achando que é maior do que o outro, nós não vamos conseguir nada. Porque o ciclo vicioso de Deus, Deus não vai nos perdoar também. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos espíritos, a imagem e semelhança de Deus. E Ele não quer que esse pecado da desobediência tome ramos maiores. E o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para fazer a vontade de Deus. Foi isso que ele foi feito. É uma exigência de Deus. É um ciúme de Deus. Ele quer que seja feita a vontade dele. A vontade dele é ser feita de qualquer maneira. As flores continuam abrindo, as árvores continuam crescendo, as águas caindo, as chuvas caindo. A vontade de Deus está sempre sendo obedecida. Mas nós, em contramão da história humana, a gente faz com que a gente desobedeça a vontade de Deus. Então, vamos nos perdoar. Isso é muito importante. Vamos nos perdoar, vamos nos suportar, vamos deixar as coisas acontecer. Não leva as coisas para o caminho dos porcos, não, que todo mundo está... o fulano é muito exigente. Exigente coisa nenhuma. Não existe esse negócio, não. Nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. E o Pai, para nós, é muito bom. Tá bom? Então, fica o meu recado de hoje. Tá aí.